meus amigos do Bíblia Recomeço. Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo, nosso objetivo é falarmos sobre os anjos. Eu sou Eduardo, estou aqui com meus amigos, pastor Anderson. Olá, meus amigos, um prazer estar com vocês novamente. E com o pastor Tiago Melo. Olá, amigos do canal, uma alegria estar com vocês de novo aí. Muito bem, então nosso objetivo é falarmos sobre os anjos que aparecem em muitos textos da Bíblia, né? Mais de 200 textos, né? Aproximadamente 260 textos, né? Então, nós queremos comentar algumas características que esses textos apresentam sobre esses seres, né? Que foram criados por Deus, né? Essa é uma característica importante, eles são criaturas, né? Foram criados por Deus, né? E então quero já passar a palavra para meus amigos aí para a gente começar essa conversa. Bom, os anjos eles foram criados por Deus, portanto, os anjos eles não são autoexistentes, né? Eles existem a partir daquilo que Deus criou. Eles também não são autossuficientes. Então, eles são seres espirituais, eles são poderosos, né? Não são poderosos como Deus, mas eles têm mais poder que o homem, né? Que nós, seres humanos, né? E eles são numerosos. A Bíblia, ela cita um exército de anjos, mas ela não tem um número específico, né? E uma vez que eles foram criados, eles não podem serem recriados novamente, ou eles não serão, né? Porque eles são seres assexuados, então eles não podem se reproduzir. Então aí já nós temos algumas características, porque eles não se casam, não se reproduzem, né? Então nós temos algumas características aí, né, de quem são os anjos. No texto de Apocalipse 5 fala que eles são milhões de milhões, né? Milhares de milhares e milhões de milhões, né? Bem, doutor Tiago. Isso que o pastor Eduardo estava falando da questão dos números aí, né? Não é um número específico, né? Significa apenas o que o pastor Anderson disse, que são muitos, né? É interessante também a questão do significado do nome, né? Tanto no hebraico quanto no grego significa mensageiro, né? Então, basicamente, o anjo ali é um mensageiro sagrado, é um ser espiritual enviado por Deus, criado para servi-lo, né? E várias vezes a gente vê, então, no texto bíblico, os anjos trazendo alguma mensagem da parte de Deus, principalmente antes de Jesus, né, nascer, e mais ali na questão do final dos tempos no Apocalipse. Ali. Eu queria complementar o que foi dito antes, né? Embora os anjos eles podem assumir formas corpóreas, né? A Bíblia diz que algumas pessoas receberam anjos em sua casa sem saber, né? E a gente vê na Bíblia alguns relatos de anjos assumindo forma corpórea, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Sim. Isso mesmo que eu ia dizer. As aparições deles, em geral, foram em forma humana, né? Tanto em sonhos quanto nessas aparições que tu falou, né? Eles apareceram em forma humana, mas com exceção de algumas visões que algumas pessoas tiveram, como Isaías, por exemplo, eles apareceram de outras formas, né? Alguns com asas e tudo, né? Então, a gente vê, na grande parte das visões em sonho, ou visões, assim, como é que eu vou dizer, mais diretas, né, que tiveram contato mais direto com eles, eles tinham forma humana, né? Beleza. Alguns textos dizem que eles têm inteligência, né, que eles também possuem emoções, né, e que eles possuem vontade própria, né? Tanto que a Bíblia fala que alguns anjos seguiram o propósito de Deus e que outros anjos escolheram o pecado, né? Escolheram a rebelião contra Deus, né? Então a gente sabe daquele anjo chamado Satanás, né? Que se rebelou e levou com ele um terço do total dos anjos, né? Para essa rebelião, aí, como diz lá em Apocalipse, né? Beleza. Interessante lembrar que os anjos, eles são limitados nas capacidades, porque são criaturas, né?
mas eles têm maior conhecimento do que os seres humanos, né? Por algumas razões, né? Eles vivem desde a criação, né? Então têm experiência maior do que a nossa, né? A Bíblia fala, no texto, por exemplo, de Hebreus 2, que eles são superiores aos seres humanos, né? O texto diz que Jesus foi feito menor que os anjos naquela época que ele esteve com a gente, ou seja, o humano é menor, né? Então eles conhecem mais sobre Deus, né? Porque tem aquela visão que nós não temos. Eles vivem mais tempo que nós, né? E eles foram criados maiores do que nós, né? Então eles são mais, vamos dizer assim, mais poderosos do que os seres humanos. Uh, assim, a gente fica se perguntando, ou muitas pessoas se perguntam, né, pastor Eduardo, o que os anjos fazem, né? Além de ser mensageiros de Deus, quais são as principais funções deles, né? Principalmente no Apocalipse, né? João fala que os anjos estão constantemente, né, louvando a Deus, né? Eles estão louvando a Deus. Então, os anjos eles existem para louvar a Deus. E nós, né, seremos semelhantes aos anjos quando entrarmos no céu, porque também, né, né, e talvez a maior, né, atividade nossa no céu será louvar a Deus, mas eles também existem, né, para cumprir a obediência absoluta àquilo que Deus manda, ordena, né? E eles também, e isso talvez seja o mais importante para a igreja hoje, né? Eles estão a serviço, eles estão a trabalhar por aqueles que herdam a salvação, né? Então eles trabalham especificamente para os crentes, né? Já aqueles anjos, né? Os anjos que caíram, né? Ezequiel fala sobre isso, principalmente Ezequiel 14, 28, né? Esses anjos, eles existem, né? Do qual o João fala que Satanás é o pai deles, né? Então existe uma hierarquia, depois provavelmente a gente vai falar sobre isso, né? Esses anjos, eles existem para atrapalhar, né, o propósito divino, né? Então existem os anjos que trabalham em nosso favor e aqueles que atrapalham, né, aqueles que trabalham em nosso favor. Verdade. Interessante é que a gente crê, né, que tudo que Deus criou é bom, né? Então significa que também os anjos que foram criados por Ele, todos eles foram criados bons, né? Sim. Apesar de que alguns se rebelaram, como vocês dois bem disseram, e esses que se rebelaram, então o trabalho deles, como o pastor Anderson bem disse, é atrapalhar o cumprimento aí da obra de Deus, das coisas de Deus na Terra, né? Então eles usam de artifícios para isso, só para complementar. Falta o tempo para a gente falar sobre tudo que os anjos fazem, né, por nós. Interessante olhar na história toda que eles estiveram presentes em vários momentos, né? Com relação lá à entrega da lei mosaica, também com relação ao nascimento de Jesus, avisando José e Maria. A gente vê eles envolvidos ali no início da igreja. A gente vê a Bíblia também falando que eles têm envolvimento quando o cristão morre, né? Eles fazem parte desse processo de levar o cristão até o seio de Abraão, né, e tal. Então, tem todo um trabalho que eles fazem, né, que é tão grande que a gente nem vai ter tempo de compartilhar aqui, né? Mas eu acho que uma aplicação importante para nós é que a gente precisa ter consciência de que existem esses dois exércitos espirituais agindo, né? E que nós somos menores do que eles, né? Então a gente depende muito de Jesus para que a gente possa ter vitórias nessas batalhas espirituais que acontecem praticamente todos os dias, né? Então a gente precisa procurar a ajuda de Deus, né? A ajuda de Cristo e se dirigir diretamente para Jesus, né? Ele é que dá ordem a esses anjos, né? Nós não temos autoridade para pedir ajuda desses anjos de Deus, né? A gente tem autoridade para, em nome de Jesus, dar ordem a esses anjos malignos, isso sim, né? Mas a gente precisa muito de contato com Jesus, comunicação com Jesus diária, para que a gente possa, então, receber vitória nessas batalhas espirituais ali, né, que acontecem. É importante também, dando continuidade naquilo que tu está falando, pastor, o apóstolo Paulo,
ele fala para a gente ter muito cuidado para não cultuar, não adorar os anjos, porque existe um único mediador entre nós e Deus, e esse mediador, Jesus Cristo. Né? É só ele. Né? E os anjos continuam com esse ministério importante que foi dito por nós, né? Porque a gente fica se perguntando, né? Quantas vezes a gente foi protegido de algum acidente automobilístico? Quantas vezes a gente foi poupado de atos violentos, de atos maus, né? Quantas vezes fomos socorridos em lugares distantes da nossa casa, distante daquilo que nos protegia? Muitas vezes, todos nós temos histórias, né? Então, o ministério dos anjos, ele continua atuante. Os anjos não dormem, eles não tiram férias, eles continuam agindo a serviço de Deus, né? Eles continuam agindo, nos guardando. E não é um anjo da guarda, são anjos que nos guardam. Eles nos guardam, nos protegem e nos servem. Então, a gente tem que dar a verdadeira importância e o verdadeiro valor a esse ministério. E nós, né, seremos semelhantes aos anjos quando, né? Quando vamos estar no céu com eles. Né? Então, nós vamos ter, de certa forma, essa semelhança e vamos nos juntar com eles, né? Bom. Meus amigos, vamos fazer as nossas considerações finais aí. Bom, eu acredito que, resumo, assim, né, do que a gente falou, é que a gente precisa, como o pastor Eduardo estava dizendo, ter essa consciência, então, desse mundo espiritual que a gente não pode ver, né, dessa batalha que existe aí, acontece todos os dias, e ter em mente que os anjos, como o pastor Anderson também acabou de dizer, não são criaturas que foram feitas para serem adoradas, mas sim para adorar a Deus. Então, eles adoram a Deus e nós não devemos cultuá-los ou adorá-los. Eles simplesmente, quando nos protegem, né, é porque Deus assim ordenou e eles estão apenas obedecendo a ordem de Deus. Então, os anjos são seres que existem, são seres que Deus criou, mas que não são para serem adorados. E existe esse mundo espiritual aí, então, e a gente precisa tomar consciência disso, né? E buscar vencer essas batalhas espirituais aí com a ajuda de Jesus e do Espírito Santo. Boa. Eu queria terminar dando um parecer assim que o inimigo, né, Satanás, o pai de todos os anjos, aquele que tem a hierarquia maior dos anjos do mal, ele procura muitas vezes se disfarçar de anjo de luz tentando nos enganar, né? Mas nós, né, que temos a marca da promessa, nós que somos salvos, né, nós não precisamos nos preocupar disso, né? Porque os anjos do Senhor, eles nos guardam, eles nos protegem, eles nos defendem, né? E o mundo está povoado deles, né? Então a gente tem que confiar que Jesus, no seu momento, no momento certo, né? Ele está sempre aí para nos defender. Muito bom. Então tá, meus amigos. Obrigado aí por terem participado com a gente. Quero agradecer também o pessoal aí que tem nos assistido aí pelo Bíblia Recomeço. Que Jesus abençoe vocês. Vocês podem continuar nos seguindo aí no YouTube, no Facebook, no Instagram também. E espero que breve a gente possa estar juntos de novo. Hein? Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima, galera.